De acordo com a National Center of Health Statistics, o suicídio é oficialmente a 8ª causa principal de morte nos Estados Unidos para indivíduos entre 25 e 34 anos. E a maior parte dos epidemiologistas concordam que o número real de suicídio pode ser de 2 a 3 vezes mais alto. Muitos desses suicídios não relatados ocorrem quando as pessoas supostamente passam por uma ponte ou pulam de um rochedo. Por todo o mundo, o suicídio causa mais mortes por ano do que um homicídio ou a guerra. O suicídio é esmagadoramente um fenômeno branco. A maior parte dos grupos minoritários, incluindo afro-africanos e hispânicos, raramente recorrem a essa violência alternativa. Como é de se esperar, com base na incidência da depressão nos nativos norte-americanos, as taxas de suicídio são extremamente altas, embora haja grande variabilidade entre as tribos. Entre os Apaches, as taxas são praticamente 4 vezes a média nacional. Mais espantoso ainda é o aumento dramático de mortes por suicídio nos últimos anos, mais evidente entre adolescentes. Entre 1960 e 1988, a taxa de suicídio em adolescentes aumentou de 3,6 para 11,3 para cada 100 mil habitantes, um aumento de 200% em comparação com o aumento geral da população de 17%, antes de se estabilizar um pouco. Para os adolescentes, o suicídio é a 3ª causa principal de morte, ficando apenas atrás dos acidentes com automóveis e dos homicídios. Há também o aumento das taxas de suicídio entre os idosos. Esse aumento foi associado com a crescente incidência de doenças entre os mais velhos e na crescente perda de apoio social. Como observamos, existe forte relação entre a doença ou a enfermidade e o desânimo e a depressão. De fato, no ano de 2000, quando aproximadamente 12,5% da população tinha 65 anos ou mais, esse grupo contribuía para 18,1% da taxa de suicídio. A tentativa de suicídio não ocorre apenas entre adolescentes e adultos. Ocorre também entre crianças de 2 a 5 anos já tentaram suicídio alguma vez. Muitas se machucaram gravemente. O suicídio é a 5ª causa principal de morte entre crianças de 5 a 14 anos. Independentemente da faixa etária, os homens são de 4 ou 5 vezes mais propensos a cometer suicídio que as mulheres. Esse fato alarmante parece estar relacionado em parte com as diferenças de gênero nos tipos de tentativa de suicídio. Os homens geralmente escolhem métodos mais violentos, como armas e enforcamentos. As mulheres têm opções menos violentas, como overdose de medicamentos. Mais homens cometem suicídio durante a velhice e mais mulheres durante a meia-idade, em parte porque a maioria das tentativas por parte de mulheres mais velhas não são bem-sucedidas. Atualmente, a taxa de suicídio entre homens jovens nos Estados Unidos é a mais alta do mundo. Ultrapassa até as taxas do Japão e da Suécia, países há muito conhecidos pelos altos índices de suicídio. Como observamos, os homens mais velhos, além de 65 anos, em todos os países correm mais riscos de completar o suicídio. Homens brancos correm o risco mais alto. Na China, exclusivamente, mais mulheres do que homens cometem suicídio, em particular nos ambientes rurais. O que explica essa inversão culturalmente determinada? 3 cientistas concordam que os índices de suicídio na China, provavelmente os mais altos do mundo, se devem à ausência de estigma sobre o suicídio. De fato, o suicídio, particularmente entre as mulheres, é relatado com frequência na literatura chinesa clássica como uma solução razoável para os problemas. A família rural de uma mulher chinesa é todo seu mundo, e o suicídio é uma solução honrosa se a família cai em ruínas. Além disso, os pesticidas altamente tóxicos estão disponíveis e é possível que muitas mulheres, que não necessariamente pretendiam se matar, acabem morrendo após ingerir veneno por acidente. Além dos suicídios finalizados,
Outros dois importantes índices de comportamento suicida são a tentativa de suicídio, em que a pessoa sobrevive, e a ideação suicida, a pessoa pensa seriamente em suicídio. Embora os homens cometam suicídio com mais frequência que as mulheres, na maior parte do mundo as mulheres tentam suicídio pelo menos 3 vezes mais. Em alta incidência, tem forte relação com tentativas de suicídio. Algumas estimativas mostram a relação de tentativas de suicídio e a finalização deles variando de 50:1 em até 200:1 ou mais. Além disso, os resultados de outro estudo sugeriram que entre os adolescentes, a relação de pensamento suicida até as tentativas é de 3:1 a 6:1. Em outras palavras, entre 16 a 30% dos adolescentes que pensaram em se matar realmente tentaram fazê-lo. Os pensamentos neste contexto não se referem ao tipo filosófico transitório de consideração, mas antes uma séria contemplação do ato. O primeiro passo para a perigosa rota do suicídio é pensar sobre suicídio. Em um estudo sobre estudantes de faculdade, aproximadamente de 10 a 25% tiveram pensamentos relacionados ao suicídio nos últimos 12 meses. Somente uma minoria dos estudantes de faculdade que tiveram pensamentos relacionados a suicídio tentou se matar, e apenas alguns conseguiram. Não obstante, dada a enormidade do problema, tais pensamentos são considerados muito seriamente pelos profissionais da saúde mental. As causas do suicídio são a concepção do passado. O sociólogo Emile Durkheim definiu diversos tipos de suicídio com base nas condições sociais ou culturais nas quais aconteciam. Um dos tipos são os suicídios formalizados, que eram incentivados, tais como o antigo costume do harakiri no Japão. A esse tipo de suicídio, Durkheim chamou de suicídio altruísta. Ele também reconheceu a perda do apoio social como um estímulo importante para o suicídio. Ele denominou isso de suicídio egoísta. Os idosos que se matam após perder o contato com amigos ou familiares se enquadram nessa categoria. Já os suicídios anômicos são o resultado de interrupções marcantes, como a perda súbita de um emprego de alto prestígio. A anomia é sentir-se perdido e confuso. Por fim, os suicídios fatalistas resultam de uma perda de controle sobre o próprio destino. O suicídio em massa dos 39 membros do culto Heaven's Gate é um exemplo porque a vida daquelas pessoas estavam de certas formas nas mãos de Marshall Applewhite, líder autoritário e carismático. O trabalho de Durkheim foi importante para nos alertar sobre a contribuição social para o suicídio. Freud acreditava que o suicídio indicava hostilidade inconsciente dirigida para dentro do ego em vez de para fora da pessoa ou da situação que causa raiva. As vítimas de suicídio parecem punir psicologicamente outras pessoas que podem tê-las rejeitado ou ter-lhes causado algum dano pessoal. O pensamento atual considera os fatores sociais e psicológicos, mas também esclarece a importância potencial das contribuições biológicas. Os fatores de risco. Edward Sheriman foi o pioneiro no estudo dos fatores de riscos para o suicídio. Entre os métodos que ele e outros usaram para estudar as condições e os acontecimentos que tornam uma pessoa vulnerável está a necrópsia psicológica. O perfil psicológico de pessoas que cometeram suicídio é reconstruído por meio de entrevistas com os amigos e familiares que podem ter conhecimento de que o indivíduo estava pensando e fazendo no período anterior à morte. Esses e outros métodos permitiram aos pesquisadores identificar vários fatores de risco para o suicídio. São eles: histórico familiar, neurobiologia,
transtornos psicológicos já existentes e o uso de abuso e álcool. As combinações de transtornos, como o uso de substâncias químicas e transtornos de humor em adultos ou transtorno de humor e transtorno de conduta em crianças e adolescentes, parecem criar uma vulnerabilidade mais forte do que qualquer outro transtorno exclusivo. Por exemplo, observaram que o predomínio das tentativas anteriores e das tentativas repetidas dobrou-se e uma combinação de transtornos esteve presente. No caso de adolescentes, descobriram que o abuso de substâncias químicas, combinado com comportamento de risco, como envolvimento em brigas, porte de arma e tabagismo, era um prognóstico de suicídio adolescente, possivelmente um reflexo da impulsividade de jovens problemáticos. Observa-se também que a presença dos transtornos de ansiedade e do humor prognosticou tentativas suicidas em adolescentes. As tentativas anteriores de suicídio são outro fator de risco bastante significativo e devem ser consideradas com seriedade. Um transtorno caracterizado mais pela impulsividade do que pela depressão é o transtorno de personalidade borderline. Estudiosos sugerem que esses indivíduos, conhecidos por atos suicidas, manipuladores e impulsivos, não querem necessariamente destruir a si mesmos. Às vezes, se matam por engano. Isso ocorre em 10% dos casos. A combinação de transtorno de personalidade borderline e depressão é particularmente mortal. A associação do suicídio com transtornos psicológicos graves, em especial a depressão, contaria o mito de que o suicídio é uma resposta ao desapontamento das pessoas que são saudáveis. Acontecimentos estressantes, abuso físico e sexual também são dados de vulnerabilidade pré-existente, incluindo os transtornos psicológicos, os traços de impulsividade e a ausência de apoio social. O suicídio, ele é contagioso? Sempre ouvimos sobre o suicídio de um adolescente ou de uma celebridade. A maior parte das pessoas reage a esse fato com tristeza e curiosidade. Algumas reagem tentando se suicidar, frequentemente pelo mesmo método que acabaram de ouvir. O especialista relatou o aumento do número de suicídios com um período de 9 dias após a ampla divulgação de um suicídio de grupos de suicidas, diversas pessoas imitando uma. Parecem predominar os adolescentes. 5% de todos os suicídios entre adolescentes refletem de imitação. E por que alguém iria querer imitar um suicídio? O primeiro, é comum a mídia romantizar os suicídios. A mídia também costuma descrever os detalhes e os métodos usados em suicídio. Com isso, oferece um guia para as vítimas em potenciais. Pouco é relatado sobre paralisia, dano cerebral e outras consequências. O mais importante, pouco é dito sobre a futilidade desse método de resolver problemas. Para evitar esse tipo de tragédia, a mídia não deveria glorificar ou romantizar o suicídio, e os profissionais da área da saúde deveriam intervir nas escolas e em outras comunidades para atingir as pessoas que poderiam estar deprimidas ou vulneráveis ao contágio do suicídio. No entanto, não está claro que o suicídio seja contagioso, como se fosse uma doença. Em vez disso, o estresse provocado pelo suicídio de um amigo ou algum outro estresse importante pode afetar diversos indivíduos que são vulneráveis, em função de transtornos psicológicos existentes. Não obstante, a intervenção eficiente é essencial. O tratamento. Apesar da identificação de importantes fatores de riscos, prever o suicídio ainda é algo incerto. Indivíduos com muito pouco fator precipitante se matam. Por outro lado, muitos que vivem com estresse e doença aparentemente suportáveis e têm pouco apoio ou orientação social de alguma forma, sobrevivem e superam as dificuldades. Muitos profissionais da área de saúde mental são treinados para avaliar a possível ideação suicida. Há os que relutam em fazer por questões importantes por medo de colocar a ideia na cabeça de alguém.
Entretanto, sabemos que é mais importante verificar esses segredos do que não fazer nada, porque o risco de inspirar pensamentos suicidas é muito pequeno e o risco de deixá-los velados é enorme. Por conseguinte, se houver uma indicação, qualquer que seja, de que alguém é suicida, o profissional da área da saúde deve intervir. Ele também verifica possíveis humilhações recentes e determina se qualquer um dos fatores que estão presentes poderia indicar alta probabilidade de suicídio. Se houver riscos, os clínicos tentam fazer que o indivíduo concorde com um contrato de não suicídio e até mesmo faça-o assinar. Normalmente, esse contrato inclui uma promessa de não fazer nada relacionado ao suicídio sem primeiro entrar em contato com um profissional da área da saúde mental. Se a pessoa corre o risco de se recusa a assinar o contrato e o risco suicida é considerado alto, indica-se a hospitalização imediata até contra a vontade do paciente. Independentemente da pessoa ser ou não hospitalizada, o tratamento para resolver os estressores e o tratamento para os transtornos psicológicos devem ser imediatamente iniciados. O tratamento consiste em resolução do problema, desenvolvimento da competência social, enfrentando mais adaptativos os problemas e reconhecimento das experiências emocionais e de vidas que poderiam ter precipitado a tentativa ou ideação do suicídio. Por fim, o suicídio frequentemente é associado com os transtornos de humor, mas não precisa deles para ocorrer. Em todo caso, a incidência de suicídio tem aumentado nos últimos anos, particularmente entre os adolescentes, caso em que é a terceira causa de morte. Para compreender o comportamento suicida, 2 índices são importantes: a tentativa de suicídio e a ideação suicida. Igualmente importante também é aprender sobre os fatores de riscos nos suicídios por meio da necrópsia psicológica, em que o perfil psicológico de um indivíduo que cometeu suicídio é reestruturado e examinado. Para quem quer ver os dados, ver as tabelas e ler mais aprofundadamente, clica no link aí na caixa de informação. E antes de tentar fazer qualquer coisa contra você, liga no CVV, o telefone é 144 ou procure aconselhamento psicológico. Se gostou, se inscreva, dá um like e até a próxima.